esse Flávio Bolsonaro desafinando na Marcha para Jesus, a gente começa no Blá Blá Blá, em todos os canais do Metrópolis, na Smart TV da LG, no canal 143, no X, no Spotify, no YouTube. Tá valendo. Olha como começou o programa, me perdoe. Talvez seja até considerado blasfêmia colocar um programa com o Flávio Bolsonaro entoando um hino, um cântico cristão. Mas está ali ele tentando usar a Marcha para Jesus como palco para fazer política, fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é misturar religião com fé para explorar o voto do povo. Tá ali, Flávio, que horror ele cantando. Eu acho que ele aprendeu hoje a letra. Desafinou, quase erra, mas tá ali, Flávio Bolsonaro, igual o pai dele, fazendo aquilo que eles sempre fazem, que é apelar para a religião, para ver se ganha os votinhos, Ricardo Noblar. Pois é, não somente ele, aí o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo também, o prefeito Ricardo Nunes, aí vão todos tentar tirar sua casquinha daquilo ali. Os evangélicos, com toda razão, celebrando a marcha, o que eles chamam de Marcha para Jesus, que é um evento tradicional, acontece sempre nesse feriado de Corpus Christi, e acontece em várias cidades do país. Mas, claro, as marchas para Jesus, no caso do Rio, no caso de São Paulo, de grandes cidades, são sempre marchas que atraem muitos evangélicos. E eles vão ali para saudar Jesus, para exaltar Jesus de várias maneiras, com músicas, com rezas, com falas dos pastores. E os políticos, principalmente em ano eleitoral, não querem perder essa oportunidade. Mas ainda políticos que costumam explorar, costumam misturar, como você disse, a política com a religião e tentar tirar proveito disso. Eles não estão ali para saudar Jesus. A ocasião é de saudar Jesus, mas eles não estão, eles estão ali pensando, opa, quanto é que isso pode me render em votos aqui para a próxima eleição. Isso é tanto mais acentuado em anos eleitorais, claro. Então, estamos aqui há poucos meses de uma eleição geral, que acontece a cada 4 anos. E aí, opa, vamos transformar isso, cada um pensa assim, em nosso próprio comício. Vamos aproveitar essa multidão para nos apresentar ou reapresentar como pessoas religiosas, pessoas que amam Deus, que cultivam Jesus, etc. e tal. E aí é isso que nós vemos. Cada um tentando usar essa ocasião como uma espécie de comício para si. E o Flávio soube aproveitar muito bem. Se isso vai render algum voto para ele, os evangélicos já votam com os bolsonaristas, pelo menos desde 2018, quando Bolsonaro, o Messias, aquele que tinha se banhado nas águas do Rio Jordão, tinha levado um pastor particular dele do Rio de Janeiro para batizá-lo com as águas santas do Rio Jordão, lá em Israel, e depois esse pastor foi preso por corrupção, mas é da vida e é principalmente de quem não sabe escolher pessoas mais decentes com as quais se assessorar. E se você for ver aí as ligações dessa família Bolsonaro, não é a única nesse país que tem essas ligações, mas das ligações da família Bolsonaro com gente complicada na vida, enlameada, gente de reputação mais do que duvidosa, pelo amor de Deus, não existe E família. muitos frequentam a igreja, Não. inclusive. E claro, frequenta a igreja. Então, Alguns até usam a igreja para depois conseguir comprar helicóptero. essa falinha do Flávio, esse discursinho que ele fez, essa tentativa de cantar mesmo desafinadamente, não foi a única ocasião, hoje, durante a Marcha para Jesus em São Paulo, em que o Flávio se aproveitou do evento.
não foi a única. Ele também foi entrevistado pela locutora do evento. E aí ele pôde fazer um discurso mais político, mais dirigido. Vamos soltar, Alice, essa primeira fala política, mais política do que religiosa, do Flávio Bolsonaro, porque ele não consegue nem disfarçar só. Então ele acaba resvalando para um aproveitamento mais escancarado daquela ocasião. Povo abençoado de Deus, vamos orar pelo nosso Brasil. Essa guerra é espiritual e hoje é a maior resposta que nós podemos dar ao mundo do mal, que vai ser expulso do governo desse Brasil esse ano. Em nome do Senhor Jesus, amém. Olha que podre isso, gente. O cara falando para expulsar o mal. Esse é aquele que tá apelando pro voto do tio França. Sabe o tio França, aquele sujeito que se explodiu em frente ao STF, que acreditou que o STF tinha dado um golpe e que o Bolsonaro lutava pela democracia? Coitado do tio França. É para esse tipo de gente que ele tá apelando. Para aquele mais fanático. E tem um pessoal bolsonarista que realmente faz um discurso como se o Bolsonaro fosse quase que o Messias, o bolsonarismo. E aí eles estão resgatando a civilização, é uma coisa muito louca. Tem um monte de teoria da conspiração, um bando de gente que reza para pneu e que faz um discurso realmente fanatizando e misturando o Estado com a religião, querendo inclusive o fim do Estado laico. Uma galera que acha que o Estado tem que ser realmente cristão, fazendo um discurso que você apela, inclusive, para um Estado realmente religioso, um fundamentalismo religioso cristão nos moldes do que acontece no Irã, que tem os ayatolás mandando, tem uma galera querendo pastor mandando aqui, mais ou menos naquele nível. E é para essa gente que esse sujeito completamente inconsequente, um irresponsável, um cara que não tá nem aí, se está dividindo o Brasil, se está incitando o tio França a se explodir e se matar em frente ao Alexandre de Moraes no STF, se está incitando alguém a ameaçar ministros do STF, políticos. Ele não tá nem aí. Esse discurso é um discurso completamente fanatizado, maluco, isso é coisa de maluco. E a gente tá vendo que o cara vai apelar para tudo para ganhar essa eleição. Até Veja, mesmo o tio ele França. fala, Guga, estamos vivendo uma guerra espiritual. Uma guerra É o que espiritual. eles falam. Os malucos bolsonaristas que misturam com religião usam exatamente esse Eu discurso sei, da eu guerra sei, espiritual. É eu isso, ele sei, foi pro eu ponto. sei, mas no momento em que o Flávio está atravessando, e eu não estou justificando nada, não, pelo contrário, eu estou criticando. No momento que o Flávio está atravessando, que é um momento, o pior momento, desde que ele foi lançado pelo papai dele, candidato a presidente. Porque ele é o candidato do papai dele. Os votos que ele conseguiu reunir até agora, pelo menos nas pesquisas de intenção de voto, são votos do papai, porque o Flávio não tem votos. Para se eleger presidente, não tem nem teria. Seria inconcebível o lançamento da candidatura do seu Flávio Bolsonaro, que não tem absolutamente nada na cabeça, que sempre levou uma vida de muito conforto, de muito luxo, de muito aproveitamento de ocasiões para negócios, uma vida muito livre também, uma vida do ponto de vista dos costumes, como é que eu diria, muito elástica, muito solta, muito sem nenhum balizamento religioso. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, não é isso? De repente, o seu Flávio Bolsonaro aparece com essas coisas. Por quê? Porque é uma transferência de votos. Assim como o Lula, quando ele estava preso em Curitiba, conseguiu promover uma avalanche de transferência de votos dele para o Haddad enfrentar Bolsonaro em 2018. O Bolsonaro também, mesmo preso, condenado por tentativa de golpe, ele consegue transferir e conseguiria transferir, como está demonstrando, os votos dele para o abençoado por ele. E o abençoado foi o filhinho mais velho dele, o É mais o que sobrou, né? frágil,
o mais frágil deles, o mais sem carisma deles e o mais enrolado em E tem passar mais num... teto de vidro. Hein? É o que O mais que... tem teto de vidro. Tem rachadinha, Pois é, tem tem, porcarão, exatamente. tem Pois filme é. Dark Horse, tem tudo. Mas, enfim, o seu Bolsonaro transferiu. Agora, o Flávio está atravessando aí esse momento muito difícil para ele, onde a candidatura dele está em risco, ela não deixará de existir. E nesse momento ele está novamente falando mais para a sua bolha, mais para os seus leais seguidores do papai, do que para quem ele deveria falar, que são aqueles brasileiros. É uma fatia aí de 18, 20, alguns dizem que chega a 30%, não sei, Não, chega a duvido. 30%, mas que Não, dos pode votar, aí independentes, vira. não, Se não, chega a dos que se 30% de declaram independente, mas que independentes, né? votariam, aí vira 18%. O resto vai ser nulo ou branco. O que vai votar para um lado ou para o outro, os nem, são mais ou menos isso aí que você falou, 18%. Mais ou menos uns 18% dos brasileiros que, na verdade, a estarem certas as pesquisas, isso a gente só vai saber lá na hora que abrirem as urnas e computarem os votos, a estarem certas as pesquisas, tem alguma coisa como 18% dos brasileiros que dizem, bom, eu não sei, eu me declaro independente. Quando o pesquisador chega lá, pergunta quem você vai votar, bom, ainda não sei. São esses os que são chamados de independentes. E esses 18% é que vão decidir, em tese, em teoria, essa eleição. Era para esses 18% que o Flávio Bolsonaro estava se apresentando até acontecer dele ser descoberto, flagrado, mentindo para os Pedindo milhões, né? brasileiros, tal de um bando de coisas, mas a principal delas era, olha, mal conheço o Vocário e aí se descobre que Nem nada, sei quem conhecia é. muito bem. Pediu e recebeu milhões de reais, mas uma quantidade estúpida de milhões de reais para supostamente gastar Um na produção, vagabundo, gastar na produção de um filme. um E moleque. aí, e aí, naquele momento, o Flávio Bolsonaro começou a se esborrachar. E aí veio o segundo momento, que é quando ele vai lá aos Estados Unidos, na primeira ocasião, para uma reunião com conservadores americanos no Texas. E ali ele diz com toda clareza: olha, se eu vier me eleger presidente, o Brasil vai se alinhar automaticamente com os Estados Unidos. Nós comungamos dos mesmos valores. Nós pensamos da mesma maneira. E vocês, por favor, me ajudem a chegar lá. Em resumo, e com palavras minhas, não necessariamente dele, foi isso que o Flávio disse nessa reunião em Dallas com os conservadores. Foi. Não, Foi, o Flávio foi, entregou. O Flávio, foi, ele basicamente barganhou com a China. Meio que a China hoje é nosso maior parceiro comercial. No lugar de manter ponte com China, que é o nosso maior parceiro, Estados Unidos, Argentina, que são os três maiores parceiros, não. O Flávio quer brigar com a China. Então ele usa a China como barganha para tentar agradar o Trump, já que ele sabe que o Trump tem um interesse em ter algum tipo de relação de influência aqui no Brasil muito maior, muito mais poderosa do que a chinesa. E não é o caso. Mas ele está ali fazendo esse papel de sim, mas colocar o a que eu China estava. no jogo para tentar trocar. Mas só um detalhe, só ler a galera, tem muita gente falando. O Arthur William escreveu: Isso sim que é zombar e tripudiar da fé cristã, sobre o Flávio Bolsonaro cantando. Esses são conservadores, não conservadores, mas conservadores hipócritas e que são profissionais nisso. A Taline falou que o Flávio Bananinha disse para nos trocar, para trocar o nosso Pix pelo Pix americano, a gente vai acabar falando disso também. A Bela Moraes falou que eles estão brincando com Deus. A Michelle Oliveira falou que o Flávio Rachadinha é amigo do Vorcari e traidor da pátria, tá todo mundo batendo. Pois O é, então, Silvano o Ades falou que se fosse carnaval, com certeza o Lula estaria lá. Esse negócio do Lula.
O Mas, José enfim, Cláudio chamou também o Flávio de traidor, e a Rutinha não, a Dilma, desculpa, falou que o Flávio é ladrão, que o Flávio é baixo. O Não Diga Que Não Avisei também, batendo aqui no Flávio, dizendo que Deus está longe de estar do lado do Flávio. Mas siga aí. então, como eu estava dizendo, então a primeira ocasião foi essa. Foi lá em Dallas, se reuniu os conservadores americanos, prometeu tudo, alinhamento completo com os interesses americanos, caso se eleja, e pediu que eles monitorem de lá as eleições, vejam o que está acontecendo no Brasil. Enfim, estou com vocês e não abro conservadores americanos porque eu sou igual a vocês. Em resumo, foi isso. Depois ele vai na Casa Branca, chamado, segundo ele, convocado pelo presidente Donald Trump. E aí se dá, eu não digo a desgraça final, porque nunca tem final de desgraça, pode ter outra desgraça, ninguém sabe. E ele foi lá, sai de lá, o Trump espera alguns dias e anuncia que, Espera um olha, dia, espera vou algumas horas, na verdade, não deu nem um algumas dia. horas e diz, olha, eu vou taxar o Brasil, como vou taxar outros países também, não foi só o Brasil. Mas disse isso, vamos dizer, 24 horas, 48 horas depois, no máximo, de ter recebido o Flávio, que ele agora, e só agora, divulgou uma foto da reunião, o Trump, dizendo, olha aí, um garoto esperto, gosta muito do seu Logo depois país. da Então, taxação, ele fez esse post. essa foi uma escalada, uma no discurso do Flávio de Estados Unidos, estou aqui, me adotem, eu já adotei vocês há muito tempo. Na escalada desse discurso e na escalada também da queda do Flávio Bolsonaro. Porque não somente o Trump anunciou esse novo tarifaço, como também o Trump, e nesse documento divulgado anunciando o novo tarifaço, está lá 21 vezes o Pix citado